No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, amigos! Aqui é Rafaela Padilha e estou de volta para mais uma edição do Podcast Mineral, o único podcast de Mato Grosso especializado em mineração e de Mato Grosso do Brasil também, que hoje a gente ultrapassa as fronteiras. Prova disso é que estamos aqui com o professor doutor em Geologia, Éder Martins, que é da Embrapa Cerrado de Brasília. Seja muito bem-vindo, Éder. Olá, obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui no podcast para falar um pouco desse tema da pesquisa da mineração interagindo com a agricultura. Então, o Éder vai falar para a gente hoje, explicar o que são os remineralizadores de solo. Um nome difícil, né? Pois é. E um produto pouco conhecido. Exatamente, é um produto ainda muito jovem. O Brasil é pioneiro nesse tema, onde a gente desenvolveu uma legislação específica. Tem a Lei 12.890, que foi em 2013, e depois, em 2016, essa lei foi regulamentada pela Instrução Normativa número 5, pelo Ministério da Agricultura, que é responsável pela regulamentação dos insumos minerais para a agricultura no Brasil. E a partir de 2016, os produtos começaram a ser registrados, e hoje nós temos 65 produtos registrados e já 9 milhões de toneladas produzidas no país. Então, o remineralizador é um insumo novo, ele é um insumo que é rico em silício e rico em bases, cálcio, magnésio, potássio e vários nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. E esses insumos, eles também têm um papel bastante importante, que é na questão do potencial de sequestrar carbono no solo. Então, o conceito que é importante desses insumos é que eles são regionais. Eles são produzidos e consumidos na mesma região onde ele está. Tá, então vamos começar, para quem não entende. Um remineralizador é um pó que é usado para enriquecer o solo, é isso? Muito bem, essa é uma pergunta essencial para começar a gente a entender. O remineralizador é uma rocha moída, e geralmente ela vem de uma mineração de pequeno e médio porte, mas pode ter também de grandes portes, e muitas vezes ele é um coproduto. O que significa? Você pega de uma rocha que já está sendo usada para outra finalidade, só que usa um beneficiamento diferente, uma forma diferente. No caso da aplicação na agricultura, ele tem que ser bem moído. Mas qualquer rocha é rica em zinco? Quer dizer, em qual tipo de mineração que você encontra você tem rochas... Eu estou enrolando a língua já com então, no caso do Mato Grosso, por exemplo, você tem rochas do tipo basalto, do tipo granito, do tipo rochas, inclusive as rochas que se tira diamante. Por exemplo, lá em Juína tem uma fonte de diamante. A rocha da onde veio o diamante é uma rocha que pode ser usada na agricultura. E vários outros tipos de rocha. Essas rochas são ricas em silício e ricas em cálcio, magnésio, potássio e vários micronutrientes. Então, não são rochas estranhas. Na realidade, elas são muito abundantes. Só que elas ocorrem em algumas porções. Se você olhar para a geografia do estado do Mato Grosso, você vai ver que tem uma área central bem plana e contínua. Essa área plana e contínua é onde está a agricultura. Uhum. A parte sul e norte do estado é onde tem potencial para ocorrer essas rochas de interesse para a agricultura. Olha que interessante. Fica pertinho das áreas agrícolas e você usa isso regionalmente, como é usado o próprio calcário.
Porque essa questão de usar regionalmente, ela está ligada à logística? Está ligada à logística. Porque imagina um calcário, né? O calcário que o agricultor utiliza para corrigir o solo. E aí o que acontece quando ele faz isso? Ele precisa de uma fonte que esteja perto. Por quê? Porque ele usa toneladas de calcário por hectare. E o que isso significa? Significa transporte. Se o transporte for muito longo, fica muito caro o processo. Não é nem o valor que sai da mina. O mais importante é o valor do custo do transporte. Então, muitas vezes, o produto ele tem um valor e ele duplica de valor por causa do custo da logística. Então, geralmente, o transporte tem que ser 200, 300 quilômetros no máximo. Então a aplicação poder ser viável. É perto, tem que ser local. É local, é da mesma região. Então, aqui em Mato Grosso é uma região, é um estado propício, porque você falou que as áreas são perto de áreas agricultáveis. Isso imagina, para dar o exemplo, para exemplificar essa questão, você vai ver que, olhando para o planeta como um todo, os continentes, 15% dos continentes é coberto por calcário. 85% são formados por rochas silicáticas, que são essas que dão origem aos remineralizadores. Então, os remineralizadores são muito abundantes, nesse sentido, né? Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver esses produtos regionalmente. E como é que está o desenvolvimento desses produtos no estado de Mato Grosso? Você falou que nós não temos nenhum registrado? Não tem nenhum. Tem 65 no Brasil e não tem nenhum ainda registrado no Mato Grosso, apesar que está em processo. Eu conheço 2 pesquisas de produtos que estão em processo de registro aqui no estado. Mas o que é importante falar por que não tem? Porque aqui a mineração de pequeno e médio porte, que são as pedreiras, que produzem agregados para construção civil, brita, né, areia artificial, são poucas pedreiras no estado. Quando você vai para outros estados, como Goiás e toda a região centro-sul, ela tem muitas pedreiras. E essas pedreiras, boa parte delas tem potencial para usar na agricultura. Então, a velocidade de desenvolvimento dos produtos foi maior nessas regiões onde já existia mineração. Então, no caso do Mato Grosso, tem muita mineração voltada para o ouro, né? Mas não é exatamente aquela que é adequada para exatamente. É o 6º produtor de ouro do Brasil, né? Então, aí, então o que acontece? O Estado tem uma demanda bem grande de pesquisa para encontrar as rochas. A gente tem aqui a Universidade Federal do Mato Grosso, que tem um trabalho muito importante em desenvolvimento. Tem o professor Francisco Pinho, o professor Ronaldo Pierozan, né, que são professores que trabalham com esse tema de buscar rochas com potencial para uso na agricultura. E esses estudos da mineração, geralmente eles demoram muito tempo, Muito tempo. Essa que é uma questão que, se você não começar rápido, você vai demorar demais para gerar os produtos. E por isso que a Metamate está fazendo um trabalho bem importante. Em parceria com a Embrapa Cerrado. Em parceria. A gente tem uma parceria, como a gente tem uma experiência muito grande, eu sou um geólogo que trabalha na Embrapa. Então, eu estudo... Então, sua função é fazer essa ligação, mineração, agricultura. Exatamente. Tanto é que esse foi o tema hoje da sessão, né? A mineração. É bom lembrar a quem nos ouve, nos assiste, que a gente está falando diretamente da Expo Minério, da 2ª edição da Expo Minério. Exatamente. E ele foi um dos painelistas, ele teve um painel. Exatamente. Nós participamos de um painel onde nós discutimos a questão do uso de essas rochas ricas em silício, ricas em bases, que são os remineralizadores de solo, e como que isso é importante para o desenvolvimento da região.
E é engraçado, né? Porque assim, o maior estado produtor agrícola Exatamente. do Brasil não tem essas fontes de remineralizadores. Poxa, tá difícil. Não, é uma palavra que demora, eu mesmo enrolo a minha língua para falar remineralizador. Remineralizadores. Isso exato. mesmo. Então, aí... E tem perspectiva de Tem quando esses muita. estudos Olha, ficam prontos? Quando é que a gente vai poder produzir isso aqui dentro do estado? Então, tem essas pesquisas da UFMT, da Metamate, onde estão sendo estudados os primeiros produtos. Tem aqueles que já têm produtos que estão em vias de ser registrados, e outros onde você tem a pesquisa básica. Então é muito importante os institutos de ciência e tecnologia, como as universidades e outros ICTs, né, para contribuir nessa etapa de conhecimento. Aí nós temos já... Esses produtos são usados na nossa lavoura aqui no estado? Não, ainda muito pouco. Não? Os produtos que são usados aqui no Mato Grosso vêm do limite de Goiás com Mato Grosso. Ou então, seja, chega a um custo bem alto no estado. Exato. Isso não é importante que sejam gerados aqui mesmo no estado. Então o que acontece? A pesquisa já vai demonstrar em breve pelo menos uns 10 produtos que vão começar a ser estudados mais intensivamente, né, que ocorrem em vários locais do estado, e essa pesquisa está sendo aprofundada pela Metamate, pela UFMT, pela Universidade Federal, que era da UFMT, que eu esqueci o nome agora. Rondonópolis, isso, de Rondonópolis. Tem lá a Aliança CIPA, onde tem um pesquisador, o professor Edi Carlos, que faz uma pesquisa sistemática com remineralizadores. Um trabalho muito bonito, bem feito, mostrando a eficiência desses insumos na agricultura. Então, o grande processo agora é fazer redes de pesquisa envolvendo geologia e agronomia, porque esse tema ele é um tema de interface entre ciências, ciências da terra, né, a geologia, e ciências agrárias como a agronomia, né? É essencial que se trabalhe junto, porque quando um agrônomo que vai tentar fazer um teste sem ter o conhecimento geológico, ele pode ter algum tipo de erro ligado à caracterização ou tipo de produto que você vai estudar. A mesma coisa um geólogo, para fazer a parte agronômica, ele não vai saber como conduzir. Então, na realidade, esse tema é um tema naturalmente transversal. Ele tem que trabalhar as duas ao mesmo tempo. Entendi. É a forma correta. Deixa eu só te fazer uma pergunta. De forma prática, só para eu conseguir, porque eu não consigo vislumbrar essa questão dos remineralizadores. Sim. Quando você remineraliza a terra, aí você falou que é a sequestro de carbono, qual a vantagem para a agricultura? Como que a terra fica depois da aplicação desses minerais? Então, essa é uma pergunta fundamental. Qual é o papel dos remineralizadores? Exato. Então, os remineralizadores... Ele é diferente do calcário. A gente sabe que o calcário enriquece o solo para a agricultura. Corrige o solo para a agricultura. Corrige o pH do solo, aumenta a cálcio e magnésio. Basicamente é isso. Aí você tem os fertilizantes, fornecem nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. Outros fertilizantes são desse tipo. O remineralizador, ele faz isso tudo junto. Então, ele fornece nutrientes, ele contribui para a correção e ele também aí tem uma novidade. Qual é a grande novidade do remineralizador? Ele gera minerais novos. Olha que incrível, né? Mineral que não estava no solo, não estava na rocha, e quando ele está lá no solo, ele aparece em função da interação das plantas com o solo. Essa formação de novos minerais aumenta o solo, aumenta
o potencial dele guardar água, guardar nutrientes, aumenta a matéria orgânica do solo, estabiliza a matéria orgânica. Isso é essencial para a agricultura. Você tem que ter matéria orgânica no solo. Sem matéria orgânica, você não desenvolve agricultura. Então, ele faz isso tudo simultaneamente. E aí, sabe de onde vem o conceito? É um conceito que tem na natureza. Nós não estamos inventando nada quando a gente faz remineralização. É uma imitação do processo da natureza. Então, o exemplo que a gente dá, que é para a gente entender isso, são os vulcões. A gente não tem nenhum vulcão ativo aqui no Brasil. Mas se você for nos países que tem vulcões ativos, você vai ver que tem uma população que vive no pé do vulcão. Aí você fala assim... Uma região rica de nutrientes. Exatamente. Por que o pessoal se expõe aos riscos Exato. De um vulcão? É porque o solo é muito bom, é muito fértil, né? Então isso acontece no mundo inteiro. Em qualquer lugar que tem vulcão, tem agricultura em volta do vulcão. E como é que o vulcão faz? Como é que ele age na prática, na natureza? Ele gera lava, mas ele gera cinza, uma cinza vulcânica. Essa cinza vulcânica é uma rocha moída. Que legal. Essa cinza vulcânica ela é transportada pelo vento e depositada no solo, como se exatamente é uma forma de fertilizar naturalmente o solo, né? Renovar naturalmente o solo. Quando ele é depositado, ele aí começa a ter as reações e ali esse solo fica muito fértil. Ele tem os nutrientes, ele guarda água, guarda nutriente, ele interage bem com as plantas adoram estar naquele ambiente. E o que a gente faz na remineralização? A gente imita um vulcão. Faz a mineração, pega a rocha, moe a rocha, deixa igual uma cinza, aplica no solo e aquilo ali melhora o solo. E essa tecnologia, ela exige há quanto tempo? Na realidade, ela é muito antiga. E até hoje nós não temos em Mato Grosso? Então, aí eu vou explicar para você um pouco da história, né? A gente tem uma questão, é que isso foi pensado há muito tempo atrás. E a gente tem lá no século XVIII, XIX, os pioneiros que começaram a colocar isso de forma científica, né? E no Brasil, o Brasil foi um grande pioneiro na parte da adoção. O meu professor, que foi orientador do meu mestrado, é o professor Otton Leonardos, ele foi orientador também de uma grande pesquisadora no tema, que é a Suzy Teodoro. E ele foi um pioneiro no Brasil. Ele falou, olha, rocha moída silicática pode ser usado para fertilizar solo. Ele falou isso lá na década de 1970. E isso passou muito tempo, né? Só com essas pesquisas, o pessoal chamava ele de doido. Como assim jogar rocha moída no solo, né? E aí, a partir dos anos, no final dos anos 1990, 1999, 2000, começou as pesquisas sistemáticas para adoção. Culminou com a lei em 2013, olha o tempo, né? Em 2016 a regulamentação, então é muito longo esse processo, né? E agora é que está começando a ter adoção. Imagina, a gente já consumiu 9 milhões de toneladas. Em 2019... Você tem um comparativo com o consumo de calcário, por exemplo? Não, o calcário, imagina o seguinte, olha, isso aí eu fiz um estudo sobre isso. Eu e minha equipe, né, fizemos um estudo onde o calcário, há 10 anos atrás, ele era 30 milhões de toneladas anuais no Brasil inteiro. Todo lugar que tem agricultura tem uso de calcário. Sim. Ainda mais no Cerrado. Especialmente no Cerrado, que tem uma demanda bastante de calagem, né? E aí, o que acontece hoje? Sabe quanto que a gente consome de calcário? 65 milhões de toneladas anualmente. Mais que dobrou. Mais do que dobrou em 10 anos. Então, se você pensar que essa tecnologia da calagem, ela foi iniciada na década de 1970, 1980, só agora, efetivamente, que essa
essa técnica está sendo aplicada globalmente e em doses adequadas para a agricultura. Então, a gente tem que ter um pouco... Eu, assim, sou um pouco ansioso, estou há 25 anos estudando isso. A gente quer ter um pouco de ansiedade, mas na realidade tem que esperar o processo acontecer, precisa desenvolver os produtos, esses produtos precisam ser testados, o agricultor tem que adotar o insumo, então não é algo imediato, assim. Mas o custo dele é um custo alto? O custo, ele é parecido com o custo do calcário. Não é muito diferente do custo do calcário. A diferença do ponto de vista da adoção, pensando do ponto de vista prático. A adoção, ela precisa ser feita de uma forma que o agricultor não vai pagar isso mais caro do que o manejo que ele já faz normalmente, né? Claro. Então ele tem que fazer ajustes, por exemplo, uma rocha que contribui para a correção. Eu posso diminuir um pouco a calagem. Eu não vou usar a mesma quantidade de calcário. Vai usar calcário, mas em menor quantidade. Aí eu uso a rocha para contribuir. A diferença é que essa rocha vai fornecer silício, coisa que o calcário não fornece. E a outra, tem rochas que tem potássio. Eu posso diminuir a adubação com potássio. Isso vai diminuir o custo para ele também. Ao mesmo tempo, resultados que estão sendo obtidos pela pesquisa aqui no Mato Grosso, né? O professor Ed Carlos é um exemplo que participou da gente no painel. Ele mostrou o aumento da produtividade usando o remineralizador. E você pode economizar com insumos. Aí é um outro tipo de efeito, que você economiza o uso de insumos pelo aumento da eficiência do sistema como um todo. Que legal. É lindo o trabalho que o professor Ed Carlos está fazendo na parte agronômica. E eu percebi assim, que você falou que esses minerais são oriundos de uma rocha que foi utilizada para a extração de um outro mineral. Isso, né? Geralmente então, é assim. Ele é um processo de reutilização de rejeito da mineração. Exatamente. Tem o do rejeito. Eu tenho um rejeito, uma coisa que não é aproveitada. Eu vou lá e vejo se ele tem potencial. Essa é uma forma de você reciclar aquele material. Outra forma o pessoal chama de coproduto. Eu tenho uma mineração que gera, por exemplo, o agregado para a construção civil. Eu posso pegar a mesma rocha, o mesmo material e usar um outro processo de beneficiamento. Se eu faço isso, eu estou chamando o que a gente chama de coproduto. Agora, no Mato Grosso, nós temos as rochas, mas não tem tantas mineradoras que estão em cima dessas rochas que são propícias. Então, nós temos um desafio maior aqui no estado, que é desenvolver uma mineração voltada para a agricultura. É um desafio. É um desafio, mas já tem muita gente estudando por causa da demanda do estado. Os mineradores, eles falam o seguinte: muitas vezes é necessário que ele faça também um outro produto. Mesmo que o objetivo é para usar na agricultura, é importante ele ter um outro produto para poder viabilizar o negócio dele, entendeu? Então, muitas vezes ele vai ter que gerar um produto do tipo agregado para construção civil, produzir brita, mesmo que seja uma porcentagem menor, mas isso é importante para você manter o negócio, porque se você pensar... Para a viabilidade. Quando você pensa na agricultura, ela é sazonal, né? Então tem um período que consome bastante, depois para. Então é nesse sentido que é importante pensar em vários produtos simultaneamente. Aí tem um conceito dentro disso que você perguntou, que é da mineração circular. Então, qual que é a ideia da mineração circular? É você não ter resíduos. Tudo que você produzir você aproveitar. Então, e que é um conceito que é da natureza. A natureza não existe lixo. É verdade. O lixo tudo se transforma e tem uma utilidade no processo da natureza. Tudo que é orgânico, né? A gente tem que falar isso, lembrar isso. Exatamente. Então, na mineração, é totalmente possível você pensar numa mineração circular, onde você não gere resíduos. Então, esse conceito é um conceito novo, emergente,
com a ideia de não gerar nenhum material que você vai transformar em lixo. Essa aí é a ideia básica. A gente está quase chegando ao fim, mas é importante falar de um assunto que eu lembrei aqui. Você falou que isso é um consumo local, né? Por conta dos custos de logística e tudo. E a gente aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente vive uma dependência de insumos estrangeiros, né? Aí nós ficamos reféns. Agora a gente está, por exemplo, com uma alta do dólar. Aí o custo da produção vai lá em cima. Exatamente. Isso é uma forma de reduzir esses custos, né? De cortar um pouco dessa dependência. A gente tem um conceito interessante. Tem um pesquisador chamado Sebastião Pinheiro. Ele falou uma coisa que é fundamental. É o tal do biopoder. Quem tem um biopoder no planeta? O agricultor. Quem produz o alimento é quem tem o biopoder. Só que esse tipo de agricultura que foi criada é uma agricultura totalmente dependente desses insumos. E aí o que acontece? A gente precisa de formas, estratégias para a gente diminuir essa dependência, a gente aumentar a autonomia do agricultor. Essa é uma das estratégias. Você usar insumos minerais regionais. Da mesma forma que são os bioinsumos. A questão do controle de pragas e doenças, você pode ter bioinsumos. E você vai lá e controla a praga e doença sem precisar usar menos os agroquímicos, né? Essa é uma forma de aumentar a autonomia para o agricultor e diminuir esses riscos econômicos que a gente tem. Olha, muito bom conversar com o senhor. Eu estou conversando com o senhor aqui e estou falando sobre um assunto que é muito novo para nós. Nós não conhecíamos aqui no nosso podcast e aposto que a maioria de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo também. É verdade. E é muito legal o trabalho produzido pelo geólogo, né? Eu tenho uma minha filha caçula tem 16 anos. Esses dias ela conheceu uma amiga minha que é geóloga. Ela falou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um geólogo. O geólogo cuida do quê? Ela falou, cuida da terra, da rocha. Isso. Aí ela pegou e falou assim, eu não sabia que tinha gente especialista nisso. Ela falou, tem especialista em tudo. Verdade. E é muito importante. Se ela quiser ser geóloga, ela vai entrar em temas hoje muito essenciais para a vida humana no todo lugar do planeta, né? E esse ligado à agricultura, mais importante ainda, né? Pois é, esse casamento da geologia com a agronomia. Isso é fantástico. Porque as pessoas, elas ligam essencialmente o trabalho do geólogo ao trabalho mineração, de ouro, né? Extração de metais, de ouro. E agora, muito mais amplo que isso. Muito mais amplo. Imagina, você para produzir alimentos, você precisa dos minerais. Sem os minerais, você não produz alimento. Olha que incrível, né? Mas é isso, gente. O bate-papo foi muito bom. É muito bom conversar com o senhor. O senhor é muito didático. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade da gente poder divulgar um pouco esse tema. A gente está à disposição. Éder, você é convidado para voltar aqui sempre que puder, sempre que vier a Cuiabá, você pode vir conversar com a gente, que o bate-papo foi muito interessante. Vai ser um prazer, como sempre. E o nosso podcast chegou ao fim com esse tema super exclusivo e espero vocês no próximo episódio, mas antes disso, quero pedir que nos sigam em nossas redes sociais, no nosso Instagram do Minera MT, no nosso canal do YouTube e acompanhe aqui todos os episódios do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.